a gente começa agora. Ó, já começou aqui o making off. Pessoal, tudo bem? Começamos hoje aqui Não, mais... calma aí. Pode dar, Você vai então. começar? Vamos, Então começou, vamos lá, calma começou. aí. Vai, calma aí. Vai. Mas começou no celular, né? Então, o microfone ele vai ficar mais perto de você mesmo, não tem problema, eu acho. Ou tem, mas acho que não tem problema, não. Não, o problema é a sua voz ficar muito longe. Não vai ficar muito longe, não. E é importante o convidado hoje. Não, tudo Se bem, tivesse na minha mas. casa, se tivesse com 2 microfones, a gente ia usar 2 microfones. Mas, vamos lá. A tua voz tá bem nítida. Já tá gravando aí? Tá gravando, tá Tá, gravando. eu só coloquei aqui, só dei o tapa na mesa pra dar uma sincronizada. Tô ligado, tô ligado. A Já ouvi, claquete é o... já ouvi o pessoal falar isso, que às vezes tá editando, aí o palmo é bom. faz os barulhos. Só pra dar um Só pico. que eu ativei, de curiosidade também, eu ativei o modo, não sei se tá funcionando, mas aquele modo de noise cancelling. Beleza. Talvez os barulhos não peguem. Ah, não, tá pegando sim, Não, porque vai o barulho pegar, porque daqui é muito pegou. alto. Mas é muito alto. Tá, Talvez ele cancele a chuva. talvez. Bora. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui com... Ih, não pode balançar muito a mesa, então a imagem vai ficar zoada. Tem uma coisa só mais não alta? bater com ela, cara. Tem um lugar mais alto? Vou botar alguma coisa? Não, né? Vai ter Tudo bem. uma caixa, talvez. Eu trouxe tripé, só que aí o tripé seria pra usar com a GoPro. Vou tentar não bater na mesa, então. Ai. Então, pessoal, tudo bem aqui? Daniel, mais uma vez, a gente veio aqui falar hoje com o Henrique, ele vai se apresentar daqui a um segundo. A ideia hoje é a gente estar falando sobre gerenciamento de projeto. O desafio que a gente colocou aqui foi apresentar o tema para o ChatGPT e ver quais são as 5 perguntas mais interessantes sobre esse assunto que a gente vai estar pedindo para o nosso especialista responder. Hoje quem está aqui é o Henrique, um amigo meu aqui, um profissional muito talentoso. Henrique, obrigado por estar aqui. Se apresenta aqui para o nosso público online, para esse primeiro dia aqui. Quem é o Henrique? Como é que a gente está trazendo Isso aí. você aqui hoje? Em primeiro lugar, obrigado pelas palavras gentis. É uma boa introdução. Eu sou um especialista em gerenciamento de projetos. Eu trabalho há mais de 20 anos nessa área. Eu sou mestre pela Université Laval, aqui no Canadá. E a gente está se preparando para as perguntas que vão vir, um pouco aleatórias, mas faz parte do nosso dia a dia. A gente não escolhe que tipo de assunto a gente vai abordar. A gente tem que estar pronto para tudo. Isso aí, vida real, vida real. Tá aqui no Canadá há quanto tempo, Henrique? Então, a gente já está aqui no Canadá há 8 anos. A mudança ocorreu com foco em fazer esse mestrado, em estar estudando, em ter uma experiência internacional. Então, fazem 8 anos que eu e minha família, a gente deixou o Brasil para dar esse passo muito importante na minha carreira. E com bastante trabalho a gente tem conseguido conquistar nossos objetivos aqui nessa terra tão gelada. Beleza, beleza. Vocês já estão vendo aí a tela do ChatGPT. Para quem não sabe, rapidamente, ChatGPT está revolucionando muitas indústrias, a inteligência artificial, e a brincadeira aqui dessa série de gravações aqui, desse nosso podcast, é trazer pessoas para conversarem sobre temas que o ChatGPT vai ajudar a gente a explorar, e os especialistas também, né? Então, o tema hoje é gerenciamento de projeto. Então, a pergunta que eu estou lançando aqui para o ChatGPT, e como vocês podem ver, a gente vai fazer agora on the fly, né, na hora, quais são as principais dúvidas sobre a área de gerenciamento de projetos que as pessoas têm. E a gente vai trazer um especialista aqui para conversar. Então, eu vou dar uma escrita aqui em inglês, né, porque eu acho que ele funciona melhor em inglês, mas eu não tenho certeza se vai dar certo não. Which are the most common questions in project management in Portuguese?
Eu vou botar em português porque eu quero, né, que a gente lê com mais facilidade e fala. List 5 ranked by popularity. Então, ó, quais são as perguntas, as questões de gerenciamento de projeto em português mais comuns e liste somente 5 baseado em popularidade. Eu espero que ele não dê muito detalhe, mas vamos lá. 1, 2, 3 e... Preparado? Bora. Vamos lá. Aí, ó. E aí, ó, já listou. Tá ótimo. Vamos lá. Então, ó. Aqui eu vou ler de uma em uma, mas a primeira pergunta já é, acho que talvez a mais simbólica. Vou botar grande aqui para o nosso público telespectador. O que é gestão de projetos e por que é importante, Henrique? Essa é a primeira pergunta do dia. O que é gestão de projetos? Deixa eu botar um pouco para baixo aqui. O que é gestão de projetos e por que ela é importante? Vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto. Vamos lá. Pode falar. Talvez a finalidade da gestão dos projetos é você estar entregando o resultado que você planeja no seu projeto. Ou seja, você tem um objetivo, você tem onde você quer chegar, ou o que você quer alcançar, e aí a gestão de projetos são todas as ferramentas e processos capazes de te auxiliar a chegar da melhor maneira possível nesse seu objetivo. Então, se a gente começar a detalhar um pouco mais essa missão, o objetivo, você vai entender que você vai ter uma restrição de custo, você vai ter uma restrição de prazo, você vai ter alguns requisitos relacionados a esse seu objetivo, onde você vai estar utilizando todas essas ferramentas e esse aprendizado para você alcançar isso da melhor forma possível. Então, a partir de um objetivo, que é o seu projeto, você vai ter todo esse aparato de gestão de projetos, onde o objetivo deles é fazer com que você alcance esse objetivo da forma mais eficaz. Ou seja, gastando menos energia, gastando menos dinheiro, menos tempo. Então, e também chegando no lugar certo, né? Porque, por incrível que pareça, é muito comum você começar com um objetivo e não conseguir alcançar ele. Então, você vai estar utilizando de todas essas etapas, dependendo da estratégia que você for utilizar, do tipo de projeto, você vai evoluindo ao longo do tempo a maneira como você alcança esses seus objetivos. É claro que a gente tem objetivos pessoais, a gente tem objetivos das empresas e tudo mais, mas sempre são projetos onde a gente vai ter alguma ferramenta para poder te auxiliar e poder chegar nesse seu objetivo de uma forma mais eficaz. Um projeto pode ser algo pessoal e pode ser algo de empresa, né? Como é que funciona isso? Claro, a definição, assim, digamos, culta do projeto, ele é qualquer objetivo que você tenha, ou qualquer... qualquer... Como é que eu posso dizer? Ele é uma entrega que você vai estar fazendo, seja um serviço, ou seja um produto, num determinado tempo, num determinado escopo e de maneira pontual. Ou seja, se não é algo que seja recorrente, como você estiver falando numa linha de produção ou alguma coisa que seja tudo repetitiva, você provavelmente está falando. Ou seja, você vai estar entregando um produto ou um serviço único. Isso cai na definição de um projeto. Então, se você vai estar fazendo uma viagem, nada mais é do que algo único. Entendi. A não ser que, claro, se você mesmo quando você estiver falando, não, esquece. Vai ser uma viagem. Vai ser uma viagem. Ela vai ser única por condições de, às vezes, valores. Ela sempre vai ter
uma questão bem particular que faz dela ser a viagem que foi. Entendeu? Beleza, beleza. Então é importante para um montão de razões. Ok, ok. Vamos lá. Segunda pergunta que o nosso amigo ChatGPT está listando aqui pra gente. Essa daqui é interessante, ó. Quais são as principais etapas do ciclo de vida de um projeto? Quais são as principais etapas do ciclo de vida de um projeto? É fácil É comentar interessante sobre ele isso falar aí? sobre o ciclo de vida. Ah, A gente é muito característico o ponto de início do seu projeto, ou seja, todo projeto ele tem ele parte de um início, tá? Isso é considerado como a primeira etapa do ciclo de vida dele é a inicialização daquele projeto. Ou seja, é onde você está trabalhando a ideia, onde você está conceituando a ideia, é onde você vai ter, às vezes, uma formalização para continuar com aquele desenvolvimento. Ou seja, sempre quando a gente tiver decidido a estar iniciando um projeto, ele vai fazer uma parte de uma inicialização. É claro que se a gente estiver falando de uma empresa, você vai ter processos mais formais do que os seus objetivos pessoais. Porque quando você está falando de um objetivo, por exemplo, você vai viajar, você pode tomar essa decisão a hora que você quiser. verdade. Quer dizer, a decisão você pode tomar a hora que você quiser. Você não sabe se você vai ter condições de quando você vai conseguir viajar. Em termos de econômico, né? Se você vai ter dinheiro, se você vai ter tempo e por aí vai. Mas, a partir do momento que você decide que vai realizar aquela viagem, você iniciou aquele projeto. E aí você vai cair numa etapa de planejamento. Ou seja, a ideia existe, você vai dar um passo seguinte onde você começa a se planejar. A etapa de planejamento, ela é muito importante. É aquele momento onde você começa a avaliar se todos os teus requisitos, ou seja, todas as suas necessidades e gostos, ou especificidades, né, ou questões, alguns detalhes daquele projeto, se você vai ter os recursos necessários. Quando a gente fala recurso, a gente está falando se você vai ter apoio das pessoas, se você vai ter dinheiro, se você vai ter até, principalmente, o tempo a seu favor. Então, você começa a montar essa parte do planejamento até o ponto onde você cai para a fase de execução. Onde você começa efetivamente a ter gastos quer dizer, os gastos você vai estar tendo sempre antes, mas é onde você vai começar a tomar ações, onde você vai começar, às vezes, a agendar a sua passagem para uma viagem, é onde você vai começar a, de fato, executar. E é claro que você continua planejando algumas etapas disso tudo, e ao longo desse processo você vai fazendo um monitoramento e um controle, que nada mais é do que você avaliar se os resultados que estão acontecendo e a evolução que está acontecendo no seu projeto, ela corresponde àquilo que você estava previsto no seu planejamento. Normalmente eles não são iguais, mas a gente faz os ajustes para poder continuar rumo àquele seu objetivo inicial. E aí, depois de você estar executando, ou seja, você avançou nessa execução, você vai chegar no ponto de conclusão, onde é essa finalização de tudo que você fez, aonde você vai talvez comemorar, onde talvez você vai ter uma formalização com o cliente, onde aquele projeto ele está sendo encerrado, e aí você pode ter até um último período, né, de transmissão daquele serviço ou produto para uma terceira pessoa, né? No caso de uma viagem, essa finalização não é tão formal, né? Não, eu tô Você pensando em guardar uma mochila, guardar as malas, e acabou, exatamente, né? mas ela vai Desmontar a desde operação.
organizar as fotos também. Ou às vezes um feedback, às vezes você não foi a viagem sozinho, e aí você saber como é que foi a experiência do outro lado, pagar as últimas contas. Tudo isso faz parte assim, desse processo de conclusão. Para projetos pessoais, a gente faz isso muito informalmente. Mas é muito importante para uma empresa, que ele é muito negligenciado, né? Normalmente o pessoal só concentra na parte de comemorar a entrega, e você esquece de você, às vezes, receber uma formalização, um feedback, você ter um registro, você partir com com seus aprendizados para os próximos projetos, o que foi bem, o que foi mal. Isso tudo pode ser feito ao longo, mas no final é onde você termina de embalar todo aquele trabalho que foi feito, e obviamente é sempre importante comemorar, mas vem toda essa parte e até medir o seu sucesso, né? Claro, claro. Pô, beleza. Excelente, excelente. É, não consigo parar de pensar em viagem agora. A gente já usou tanto o exemplo da viagem que agora eu já estou pensando em viajar, em passeio. É, próxima pergunta do ChatGPT é uma pergunta, ó, curtinha, mas não sei, parece que ela tem uma pegadinha, né? Como desenvolver um plano de projeto eficaz? How to develop an effective project plan? Eu tô até te perguntando aqui agora o que significa eficaz nesse contexto aqui, né? Talvez dá uma interpretação aí do que você está entendendo e comenta com a gente. Como desenvolver um plano de projeto eficaz? Exatamente. Bom, quando a gente fala de algo eficaz, a gente está falando de um documento, ou seja, um plano de projetos, que ele parte de um documento, tá? Que ele seja, que ele atenda, que ele seja bem orientado contra os seus objetivos. Ou seja, você ser eficaz é você ser objetivo, direto e, assim, o principal ponto do eficaz é o objetivo. É ser objetivo. É você atingir o seu objetivo de uma forma eficiente. Ou seja, o eficiente é um outro adjetivo, claro, mas é você ser direto. Ou seja, eficaz é você fazer a coisa certa. A fazer. Exatamente, a coisa certa. Entendi. Né? Você não precisa fazer rápido, mas você tem que fazer a coisa correta. Quando eu falo correto, é aquilo que você se propôs a fazer. Talvez seja essa a melhor definição. Então, um plano de projeto eficaz é um plano de projeto que faz o que ele se setou para fazer. E como é que se desenvolve isso? Exatamente. Isso vai estar muito ligado a você estar determinando bem o seu objetivo. Existem algumas ferramentas bem específicas para essa questão do objetivo, e elas são muito importantes quando a gente ainda está falando do plano do negócio. Ou seja, normalmente essas ferramentas bem específicas da parte do objetivo, né, em relação ao objetivo de um projeto, elas são importantes no negócio. Vamos aprofundar um pouco isso. Você começa a desenvolver os objetivos do seu negócio com base em diversos fatores, né? Nesse caso, o exemplo da viagem não é o melhor para ser utilizado, porque você dificilmente vai desviar do seu objetivo, né? Se você quer fazer uma viagem para a Grécia, você não tem por que ir para a Itália. Mas, como também o projeto é seu e a vida é sua, você pode simplesmente mudar de ideia. Aí é ok. Mas numa empresa, você normalmente toma essas decisões com base, é claro, em fatores internos e externos, e você vai se adaptando ao longo do caminho. Porém, quando você tem um plano estratégico, você vai estar definindo os objetivos da sua empresa, tá? E aí, em cima desses objetivos, você vai estar desenvolvendo e buscando os projetos que dão passos para o seu objetivo final, né? Podem ser diversos projetos, pode ser um projeto, vai depender da sua estrutura e também, claro, da complexidade da sua empresa e tudo mais.
O ponto importante para a gente tentar responder exatamente essa pergunta é como você define o seu projeto e como é que esse seu projeto colabora para os objetivos da empresa. Porque você pode ter outras respostas para chegar nesse objetivo que não necessariamente aquela que você se propôs a fazer no início. Ou seja, se o objetivo da sua empresa é aumentar, por exemplo, a quantidade de clientes ou market share, você pode alcançar isso de diversas formas. Mas ao longo do projeto você pode mudar ela. E um plano de projeto eficaz, ela vai trazer os recursos para que você se atenha àquele seu primeiro objetivo, mesmo que você mude o caminho que você tomou. Excelente, excelente. Tá? Então, por isso que o eficaz, ele traz a ideia de você fazer aquilo que você se propôs como objetivo. Se você vai fazer isso através de uma estratégia de marketing, ou uma estratégia de cliente, ou com uma estratégia, às vezes, de um produto novo, são diferentes. Sim. Porém, elas podem estar atacando todas ao mesmo objetivo. Isso tá interessante aqui, porque a sequência que o ChatGPT listou, eu acho que ele dá uma passagem boa agora para a próxima pergunta, que seria: quais são os principais desafios enfrentados pelo gerente de projeto? Porque eu já estou achando que está relacionado com essa pergunta anterior, né? Você tem que fazer algo eficaz, Pois então é. como é que faz? O que o gerente de projeto... Gerente de projeto é o profissional que atua com gestão de projeto, é isso? Exatamente. Normalmente, ele é a pessoa responsável por organizar a equipe, por organizar os objetivos, de estar fornecendo a toda essa equipe ferramentas e apoiando para que você consiga alcançar esse objetivo. Tá? Tem que ter alguma formação para ser gerente de projeto? Tem que ser engenheiro, administrador? Como é que funciona isso? Olha, existe hoje uma grande discussão, eu acho que essa discussão ela sempre existiu. Se o melhor gerente de projeto é alguém que seja especialista no assunto, ou se essa pessoa deve ser um bom gerente de projetos no sentido de conhecer bem as ferramentas de gerenciamento de projetos. A verdade é que nunca vai existir uma resposta exata para essa pergunta. Porque ter um conhecimento técnico, ele auxilia o gerente de projeto para que ele possa, junto com a equipe, propor soluções. Mas, se ele for muito técnico, ele corre o risco de começar a querer executar o projeto e não gerenciá-lo. Então, e se ele for muito gerente, ou seja, se ele só tem um lado gerente e ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo, você acaba correndo o risco de deixar passar um trabalho que não é necessário, você deixar sua equipe trabalhando por coisas que não vão estar alimentando aquele seu objetivo no final. Então, a resposta, como muita coisa em gerenciamento de projeto, ela vai ser um meio ponto, um ponto de equilíbrio, onde, para alguns casos, ela vai tender para alguém mais técnico, em alguns pontos ela vai tender para alguém que seja um bom gestor. Mas o ponto principal é que um bom gestor que não entenda muito do assunto técnico, ele pode aprender muito mais facilmente o ponto técnico do que uma pessoa muito técnica aprender a ser um bom gestor. Ou seja, é uma habilidade muito mais fácil de ser aprimorada o conhecimento técnico sobre um assunto do que o conhecimento de gestão. Mas não quer dizer que nenhum dos dois sejam impossíveis. A gente só está falando que o ponto principal é que um se aprende um pouco mais rápido. Então, dependendo, e aí a gente tende um pouco, se você tem essas duas opções e você precisa escolher entre duas, ou seja,
uma pessoa que é um ótimo gestor e outra que é um ótimo técnico, provavelmente, se você está com pressa, a sua melhor escolha vai ser o bom gestor tentando aprender o técnico do que vice-versa. Mas, como eu falei, é um equilíbrio, é um balanço. A melhor resposta vai depender muito do contexto e também das necessidades. Porque se você tem mais tempo, às vezes o técnico vai virar um ótimo gerente de projeto. Então, lembrando, a gente está sempre falando de pessoas. Então, ali dentro tem a vontade dela, tem os desejos delas, a aspiração dela, o que ela tem prazer em fazer. E se você não colocar isso na sua decisão, você nunca vai conseguir fazer a decisão certa. Verdade, verdade. Então, realmente um desafio de gerente de projeto é aprender o domínio da expertise técnica. Sem dúvida. Como eu falei, ele não precisa ir a fundo na expertise técnica. E nem nascer pronto. Nem nascer pronto. Ninguém nunca nasce pronto, né? A gente vai... Dá para aprender. A gente vai aprendendo. E acho que o importante, não só no gerenciamento de projetos, mas como em qualquer trabalho, né? A gente ter uma abertura para melhorar. Ou seja... Pergunta para você aqui, eu não sei se vai ser a próxima pergunta, mas se não mas for, deixa eu fazer uma pergunta para você agora aqui. Pode falar. Ah, tá. Não é a próxima, não. Tem uma dica aí de alguma forma de aprender gerenciamento de projeto? Uma coisa certeira que você fala assim, ó, se alguém quiser começar a aprender, o que alguém faz para entrar na área? Não é nem para trabalhar, mas para começar a molhar o pé. Além de assistir, dar um like, subscribe no nosso vídeo hoje aqui e seguir o Henrique nas redes sociais dele que ele vai anunciar no final, mas dá uma dica certeira, um curso ou alguma coisa para ler ou uma ideia geral. O que você acha? O ideal é ter uma atenção de não ir muito técnico. O gerenciamento de projeto hoje, ele é um assunto tão explorado que você rapidamente cai para uma linguagem muito técnica. Então, se você está começando, eu não sei de cabeça, mas algumas publicações elas vão mostrar um pouco mais romantizado um contexto relacionado ao gerenciamento de projetos, mas sem necessariamente cair nesses detalhes de o que é um projeto, ou como é que você faz para controlar os custos do seu projeto. Isso vai vindo com o tempo. É claro que a minha principal ferramenta que eu tenho desenvolvido para simplificar o gerenciamento de projetos é começar pelas 3 características. Ou seja, você vai sempre começar com o seu objetivo. Você precisa conhecer muito bem o seu objetivo. Você precisa saber em detalhes onde é que você quer estar com aquele seu objetivo. Você precisa conhecer muito bem o seu orçamento, ou seja, o que você tem de dinheiro disponível e pessoas. Ou seja, a gente está falando de recursos, mas principalmente em orçamento. E em terceiro, é o seu prazo. Porque e isso vai estar muito próximo da tríplice do gerenciamento de projetos, que é o escopo, custo, tempo. Por quê? Por que essas 3? E por que eles são importantes de serem vistos juntos? Porque qualquer fator atrapalhando um deles vai impactar pelo menos em outro. Ou seja, se você quer fazer mais rápido, provavelmente você vai impactar o seu custo. Ou você vai impactar aquilo que você entrega. Alguns chegam a mudar isso para qualidade, ou seja, se você quer fazer rápido, você não vai entregar uma qualidade pior. É verdade. Mas isso tudo, ele vai ser muito, muito relativo em cada cenário. Obrigado. Não, tô satisfeito. Obrigado. A gente está aqui com nossos assistentes aqui, nossa equipe toda aqui por detrás. Eu tô imaginando aqui o pessoal do Flow Podcast, a galera que às vezes tá olhando e comentando ali. Ali, ó. Pessoal, a gente é o Flow versão Montreal, entendeu? Somos nós.
Henrique, a última pergunta do dia aqui. Não, é... Desculpa. Podemos voltar? A sua última pergunta foi respondida, mas a do chat GPT não foi respondida. Como... Volta lá na pergunta 4. Foi a... Quais são os principais desafios enfrentados pelo gerenciamento de projetos? Esses são importantes. Mas o principal desafio em todo projeto é a comunicação. Acredita-se que a principal causa de projetos não darem certo, acredita-se não, existem, isso é validado, de que a principal causa de falhas ou de fracassos em projetos é a comunicação. E aí onde é que a gente está falando de comunicação, né? A gente não está falando de passar uma mensagem, o outro receber a sua mensagem e entender a sua mensagem. Isso acontece por alguns fatores onde você não tem um registro adequado, onde esses canais de comunicação não foram bem estabelecidos, onde você não tem, você não sabe como é que funcionam as organizações. Então, assim, é claro que é um assunto muito amplo a comunicação dentro dos projetos, mas ele não pode ser negligenciado. Ou seja, você precisa, não importa qual seja o tamanho do seu projeto, porque imagina que você vai viajar e você não comunica, e você não tem os seus contatos, e você precisa ter uma estratégia de comunicação para você ser bem entendido, aonde você vai chegar. Você precisa informar as suas partes envolvidas o que você vai estar fazendo. Porque seria mais ou menos como, imagina que você vai encontrar com algum amigo numa viagem, mas você não nos falou com ele como é que você ia entrar em contato. Ou seja, a comunicação ela é muito importante e quanto mais ela for pensada antes, mais preparado você vai estar para tomar as decisões lá na frente. Beleza. Podemos passar para a próxima? Uhum. Opa! A última pergunta do ChatGPT de hoje é: como lidar com os riscos em gerenciamento de projetos? Como é que a gente pode estar... How to deal with risk management in project. Isso aí. Como lidar com os riscos em gerenciamento de projetos? Vamos lá, o que você tem de comentar sobre esse assunto? Gerenciamento de riscos. É um ponto o que são extremamente riscos? Complexo. Vamos, a gente vai começar por esse ponto. Vamos lá. O risco num projeto é tudo aquilo que pode afetar o seu resultado. Ou seja, se você tem alguma falha que possa acontecer ou algum resultado que venha contra o teu objetivo, ele vai ser um risco. No conceito maior do risco, ou seja, quando a gente fala isso nas publicações mais, diria, renomadas, o que você tem hoje, o risco ele acopla as oportunidades. Então, em alguns autores, ele vai falar o risco como tudo aquilo que pode afetar como negativo ou positivo no seu projeto. Independente se é positivo ou negativo. A palavra risco geralmente tem uma conotação negativa, pois né? A gente sempre tem a ideia de que é negativo. Talvez seja engraçado, porque em inglês também eles são separados, né? Mas, quando a gente fala em gerenciamento de risco, a gente fala de riscos negativos e positivos. Legal. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Você conhecer o que são os riscos. Então, você tem um projeto. Eu acho que um exemplo hoje no Brasil melhor que eu posso falar é: você tem hoje uma reforma tributária. Eita, nós. E aí você vai abrir um seu negócio. Você corre o risco de estabelecer toda uma estrutura de tributação e ela mudar no meio do caminho. É verdade. Então, esse é o seu risco. Você está começando seu negócio
ele vai ter que tributar, ele vai ter que pagar imposto, mas no meio do seu projeto, você corre o risco de todo esse sistema ser alterado. Como é que você trabalha isso? Você trabalha primeiro conhecendo o que são esses fatores. Nesse caso, é um fator externo, ou seja, você não tem como agir sobre ele. Você só tem como reagir uma vez que ele acontece. Então essa é a primeira. Isso já é uma decisão. Ou seja, é porque eu estou pensando na gente. Mas imagina que você não tenha. Se você não é um deputado, você provavelmente não tem poder de interferir na tributação. Ou seja, você não tem como interferir na reforma tributária. E como é que você vai trabalhar isso? Você vai trabalhar isso monitorando essa reforma e controlando o impacto que ela pode ter no seu projeto. Porém, existem vários outros riscos onde você pode estar tomando ações mais diretas para evitá-lo ou para mitigá-lo ou por aí vai. A gente ou até mesmo quando a gente chama de seguro é quando a gente transfere o risco. Ou seja, você tem um carro, esse é o exemplo mais prático de todos. Você tem um carro que você tem um risco dele ser roubado, certo? Ou seja, pode acontecer de alguém jogar dinheiro dentro dele, que seria uma oportunidade, ou pode ser que ele seja roubado, que é um risco. As chances de alguém jogar dinheiro nele são tão pequenas que a gente ignora. Porém, as chances dele ser roubado são grandes. O que você pode fazer? Você pode melhorar o sistema de alarme para evitar que ele seja roubado. Você pode melhorar o sistema de trava, de fechadura e tudo mais para evitar e mitigar as chances dele ser roubado. Ou você pode transferir ele para uma seguradora, aonde, se caso ele venha a ser roubado, você vai ser recompensado monetariamente. Verdade. Recompensado não, né? Ressarcido monetariamente. Então, o risco ele funciona muito além do gerenciamento de projetos. Mas o gerenciamento de riscos é justamente você conhecer os riscos e você tentar aproveitar o que você pode extrair de melhor deles. Ou seja, você vai escolher qual é a melhor decisão para o seu carro. Será que é melhor você trabalhar evitando que roubem? Às vezes você pode pagar um estacionamento. Você entende? Ele vai muito além do que simplesmente transferir ou simplesmente colocar um seguro para tudo. Até porque existe um balanço entre as duas coisas e no final você ainda pode misturar as duas estratégias ou mais. Então, conhecendo os pontos fracos onde podem acontecer eventos diferentes daquilo que você está planejando, já é o primeiro passo de você estar identificando esses riscos. E aí depois você cria resposta para eles, estimando o que vai ser melhor para você fazer e tudo mais. É claro que existem outros níveis. Uma seguradora, ela usa modelos estatísticos complexos para determinar o valor que ela vai pagar para cada um dos segurados dela, baseado nas chances de quantos carros ela vai ter que ressarcir. Então, é extremamente complexo o assunto, mas que mesmo em projetos pequenos, você pode medir isso. Lembra da viagem? Então, o que você pode fazer? Você pode ter um seguro para o cancelamento do seu voo, você pode ter um seguro para o seu hotel, ou você pode simplesmente, por exemplo, ter um aparelho de telefone, um outro aparelho, ou às vezes você tem, entende? Você tem uma segunda opção, você pode estar preparado para às vezes fazer um percurso por um modal diferente, e por aí vai. Então, você não precisa de muito para identificar os riscos do seu projeto, para você poder conhecê-los e tomar uma resposta modelo para eles, né? Se preparar para o que você vai fazer. Se tal evento acontecer, eu tenho 3 opções.
você já está fazendo um gerenciamento de risco. Adorei, Henrique. Eu tô pensando aqui que a gente podia fazer uma próxima sessão, uma sequência de vídeos, só discutindo. Sei o que você acha. Tô pensando nisso agora aqui, mas só discutindo isso. Porque a gente, há não tanto tempo atrás, teve um evento aqui no Canadá que uma operadora de telecomunicações, a Rogers, saiu do ar e ferrou metade do país, incluindo as transações que no Brasil seria o equivalente ao, como é que a gente chama lá? Pix? O Pix, né? Aqui é o e-transfer, né? Do Open Banking. E aí a empresa ficou fora do ar porque ela dependia de uma empresa de internet, de alguma coisa de internet, de cabeamento, não sei o que, e ela ficou fora do ar e por causa disso parou o sistema bancário, parou um monte de coisa. E eu imagino que a gente pode discutir sobre avião, sobre diversos assuntos no futuro. Henrique, obrigado. Antes de a gente acabar aqui, o que a gente pode estar passando para você sobre, passando para o nosso público sobre como encontrar você nas redes sociais, como estar mantendo contato com você e te conhecendo mais? Isso aí. Por enquanto a gente está focando no nosso Instagram, o @HenriqueCastroPMP. Lá a gente está divulgando algumas dicas e tudo mais, mas a gente vai estar extrapolando um pouco para o LinkedIn e para algumas outras plataformas para a gente estar tentando descomplicar esse gerenciamento de projetos e trazer ele para o público que realmente precisa. Legal. Né? O pequeno empresário ou até para o nosso dia a dia, porque o importante é você estar adaptando a sua necessidade. E não tem ferramenta melhor do que o gerenciamento de projetos para você pegar pequenos projetos ou projetos milionários. Então, esse é o nosso objetivo, é difundir, atrair um público que queira realmente conquistar seus objetivos de uma forma mais segura. Às vezes, até nesse ponto, você vai estar mais tranquilo, conhecendo bem o que você precisa alcançar e poder estar tomando as suas decisões de uma forma mais confortável e, no final de contas, tendo mais tempo para você mesmo, para seus próximos planos e tudo mais. Excelente. Obrigado, Henrique. Obrigado. Pessoal, sigam o Henrique na rede social, Instagram, breve novidades, falou que vai lançar mais coisa, LinkedIn e tal. Obrigado aí pela audiência. Não esquece, dá um like e assina aqui o canal, porque a gente vai colocar mais coisa para vocês toda semana. Um abraço.